Será que nós vamos um dia realmente colonizar outros países? Oh, peraí. Eu falei errado. Não é país, é planeta. Colonizar planeta. Deixa claro isso. Será que existiria possibilidade de realmente alguém viver na Lua ou em Marte? Mas eu digo viver mesmo, morar. Inclusive tem a ver com a pergunta enviada pelo Harrison Alencar. Com a evolução da tecnologia, você acredita que um dia possamos viver fora da Terra? E você tem uma estimativa, caso acredite? Eu achei muito boa a pergunta, Sr. Harrison. Bom, para viver fora da Terra não é uma coisa simples, seja na Lua ou seja em Marte. Tem que se atentar a muitas coisas. E no caso aqui eu alistei 7 coisas que são essenciais para planejar, digamos assim, antes de realizar qualquer viagem. Eu vou ter que ler na íntegra porque eu não sou bom de decorar nada. Então vamos lá. O primeiro passo seria, no caso, o suporte vital, o necessário para o ser humano conseguir viver em outro planeta. Ou seja, o ser humano, para que conseguisse viver, seja em Marte ou na Lua, ele vai precisar de oxigênio, ele vai precisar de água, ele vai precisar de alimentos. Como é que ele vai se prover disso? Esse é o primeiro ponto, da questão de ele poder se manter vivo nesses planetas. Segundo ponto, a questão da proteção. Como é que o ser humano vai se proteger o tempo todo contra radiação solar, contra temperaturas extremas, contra também chuvas que tem de meteoritos pequenos nesses planetas que não tem uma atmosfera como a nossa da Terra? Você tem a noção que o cidadão que for viver nesses planetas não tem que pensar numa estratégia até para ele poder tomar um banho, poder usar banheiro, fazer essas coisas. Terceiro, precisa analisar o transporte. Aquele transporte que leva as pessoas para esse planeta, por exemplo, no caso de Marte. A viagem de Marte pode durar anos. Como é que vai ser essa viagem de ida? Como é que vai ser a viagem de volta? Quanto tempo a pessoa viveria lá? Outro ponto a se questionar. Quarto ponto seria a comunicação. Como que vai ser a comunicação das pessoas que vivem em outro planeta com aqui na Terra? Será que vai existir esse tipo de comunicação? Afinal, estaremos muito longe de distância. Precisaria de fazer um mapeamento de telecomunicações via espaço muito potente. Quinto ponto, recursos financeiros. Quem vai bancar tudo isso? Como é que vai se colocar tecnologia nesses planetas para que possa ser colonizado? Além da questão dos recursos financeiros, também precisa dos recursos humanos, digamos assim, alimentares humanos. Isso existe. Mas, por exemplo, como é que vai fazer com a questão da água? Será que vai ter que levar água daqui para lá? É muita água para poder colonizar um planeta e deixar as pessoas sobreviverem. Como é que vai ser a questão de cultivo de alimentos? Será que tem como cultivar alimentos nesses locais? Então a questão de recursos é interessante analisar. Sexto ponto, um suporte psicológico. Claro, existem treinamentos específicos para as pessoas poderem viajar para esses locais, mas as pessoas estão acostumadas a viverem na Terra, num ambiente totalmente diferente. Como seria viver num ambiente totalmente diferente, como digamos assim, exposto a aventuras novas que o ser humano não está acostumado? Nós somos terráqueos. Como seria viver em outros planetas? Então o psicológico pode ser muito afetado. E o último ponto seria a questão de manutenção dos equipamentos lá no espaço. Por exemplo, vão colonizar Marte. Então vai precisar montar vários equipamentos de tecnologia, instalar, atualizar. Se quebrar, vai ter que arrumar, reparar, no caso. Então como é que será feito isso? Então, analisando esses 7 pontos, que eu acho extremamente difíceis alcançar a todos, eu acredito que vai ser muito difícil que exista, de fato, uma colonização, principalmente em Marte, a ponto de a pessoa viver, a pessoa morar lá. Além de ser, como eu disse, recursos muito caros.